E você, tem medo do quê? Sobre o seu medo, meu medo, nosso medo, nós vamos conversar. Nós vivemos numa época de muito medo. Medo, receio, aflição, ansiedade pelo desconhecido, e as crianças e os adolescentes rapidamente convertem isso em medo. Então os pais trazem para mim: ele tem medo de sair, eu estou com medo de me expor, eu tenho medo disso acontecer. E é sempre isso. A incerteza causa medo, o desconhecido causa medo, e nós vivemos agora numa época de desconhecido e de incertezas. Cada um manifesta esse medo de uma forma, e todas elas são muito genuínas e devem ser muito, muito respeitadas. É comum falar: você está com medo disso? Eu não acredito. Disso não precisa ter medo, mas o medo, ele se sobrepõe a isso, né, ao racional. O que a gente não pode deixar acontecer é que o medo nos paralise. Então, pelo receio, pelo medo, eu não avanço, eu não vou. Isso é perigoso, porque um medo vai trazendo o outro, e aí nós acabamos ficando paralisados. Medo do adolescente, o medo da criança, ele não pode ser supervalorizado, mas ele não pode ser desvalorizado. As crianças precisam de ferramentas para combater esse medo. Vejam, existe um exemplo muito interessante daquilo que a gente não deve fazer. Muitas crianças têm medo de pessoas fantasiadas. Então, o Papai Noel, nesse momento, vira um vilão. Eles têm medo disso. De nada adianta você colocar a criança no colo do Papai Noel para que ele perca o medo. Algumas crianças têm medo da água, medo da piscina. De nada adianta jogar a criança na água e falar assim: pronto, agora ele vai perder o medo. Ou deixar chorar no escuro até dormir para que ele perca o medo. O medo tem que ser acompanhado de palavras, o medo tem que ser acompanhado de carinho, o medo tem que ser acompanhado de acolhimento. Então, o ideal é acolher o medo para depois tentar desconstruir o medo. Dar às crianças subsídios: olha, por que você não precisa ter medo disso? Ou, por que eu posso te ajudar com o seu medo? Vamos lá, eu posso entrar na piscina e você ficar comigo? A gente pode começar só molhando o pé? Vamos chegando perto? Vamos juntos encontrar o Papai Noel? O adulto também sente medo. Eu sinto medo, você sente medo. Como proceder então? Vocês podem usar o medo de vocês para justificarem o medo de uma criança. A mamãe também sente medo. A mamãe entende o seu medo porque eu também sinto medo. Verbalizem isso. Falem para a criança: eu tenho medo disso. Porque isso faz com que a criança entenda o medo dela. O medo vai existir. O medo não pode ser facilmente desmistificado, porque isso não existe. Todos nós temos medos, todos nós temos receios, e é muito comum, assim como é muito, muito errado, menosprezar o medo de qualquer pessoa. O medo do outro é do outro e só ele sabe o quanto aquilo dói, o quanto aquilo paralisa. O nosso papel é tentar acolher esse medo e acompanhar esse medo, mediar esse medo, nessa época e em qualquer outra época. Às vezes eu vou seguir com esse medo, mas eu adquiro ferramentas para enfrentá-lo, e isso é necessário. As crianças, os bebês e os adolescentes também precisam muitas vezes enfrentar os medos, mas todo esse enfrentamento precisa ser acompanhado de mediação e muito mais de acolhimento, de compreensão e de certeza de que aquilo não é pouca coisa, é muita coisa, sempre.